noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a iniciativa do Prolan e dos alunos, aqui mencionados, dos cursos, é bastante interessante. Não sei se vai conseguir sacudir a USP, mas de qualquer forma, eu acho que a iniciativa é muito boa e que isso deve continuar, Aliás, o que eu vou propor na minha fala, na verdade, é uma agenda de pesquisa, tá? Mas antes de começar a falar, eu quero dizer que aquele menino ali, chamado Antônio, me enganou. Ele me convidou para coordenar a mesa. Chego aqui, eu tenho que falar. Aí vocês vão dizer assim, puxa, maluca, Começa a falar, apesar de ter sido convidada para coordenar. Mas, por acaso, eu acho que tem algumas coisas que dá para a gente mencionar a respeito dessa questão. Vejam, no início da sua fala, você situou a elaboração do Mauro Maurinho, do Teotônio. Uma pena que um se foi e o outro está aí, batalhando, trabalhando. Mas nos anos 60 e nos anos 70. O Teotônio vive 200 anos. Aquele vai. Aliás, quem conhece o Teotônio, ele era tido e havido como uma grande cabeleira branca. E hoje ele está pintadinho. Ou seja, quanto tempo passa, ele vai rejuvenescendo, Com duas filhas pequenas. Isso. Mas aí não vale, pô? Mas o que eu estava dizendo? A gente tem que... O que eu queria pautar é o momento em que foi elaborado esse pensamento. Esse momento, os anos 60 e os anos 70, no plano mundial, é um momento totalmente distinto daquele que nós vivemos hoje. Nos anos 60, até meados dos anos 70, nós ainda estamos vivendo aquilo que é chamado os 30 anos gloriosos ou 30 anos dourados, que é caracterizado por um crescimento econômico, por ganhos de produtividade. É uma pena que, se eu soubesse, viu, Antônio, eu teria trazido para mostrar esses dados que eu acho que são importantes. Eu sou economista, então a questão do dado sempre é muito importante para mim. Mas veja, naquele momento, então, eu tenho crescimento, sim, no conjunto das economias centrais e basicamente em vários países periféricos, dependentes, Eu tinha crescimentos, taxas de produtividade crescentes, que se consubstanciavam em taxa de lucro também crescente e salários reais crescentes, porque esse é o pacto do imediato pós-Segunda Guerra Mundial, exatamente o acordo que é feito entre burguesia, vamos dizer, ou capital e trabalho, mediante sindicatos e partidos. Estou me referindo, evidentemente, à questão europeia, E esse acordo era centrado exatamente nisso. Era favorecer, sim, os ganhos de produtividade, permitindo a entrada dos métodos terroristas e fordistas, até então que não podiam entrar na Europa. Mas tudo bem, agora vamos entre em nome da reconstrução europeia, que na verdade nós sabemos que era para que os Estados Unidos não ficasse sozinho, porque ele não tinha parceiro com quem comercializar, com quem explorar, o resto estava tudo absolutamente destruído. E esse acordo é feito em cima de ganhos de salários reais crescentes e proteção social, aquilo que tinha sido prometido no meio da guerra. Quando chega, veja, então este é o momento, e a partir daí tu tem um tipo de reflexão do que seria a dependência. Isso muda completamente. Primeiro, aquela forma particular de acumulação do capital, ela se esgota, ela tem um esgotamento relativo, que vai se expressar primeiro nos Estados Unidos, depois na Europa, exatamente a partir daquilo que é fundamental ao capitalismo, lucro. A taxa de lucro apresentando um crescimento decrescente, E isso, evidentemente, tinha por trás uma produtividade também decrescente, com a manutenção de salários, no caso, crescentes. Os mais jovens não devem se lembrar disso, mas o capitalismo entra em crise, a rigor, em meados dos anos 70. É quebradeira, é banco fechando, são empresas fechando, e
o reaparecimento das taxas de desemprego. É a partir daí que o capital esse ser, assim, estou falando capital, evidentemente que não é o capital em abstrato, tem atores concretos fazendo isso. Esse capital tenta reagir na tentativa de recomposição da taxa de lucro, né? Só que ao fazer isso, eu também vou dizer que nem você, eu queria um quadro para botar a taxa de lucro, tá? Ao fazer isso, ele tem que advogar a destruição das amarras que tinham sido construídas no pós-Segunda Guerra Mundial. Amarras que impediam liberdade do capital ir e vir entre um país e outro, principalmente sobre a forma do capital dinheiro, né? E porque ele queria flexibilizar a força de trabalho, ele queria ocupar espaços que o Estado estava ocupando, seja na proteção social, seja aqui no Brasil, a Vale, Petrobras, o Diaba 4, né? Mas ao fazer isso, ele abre a caixa de Pandora. E com isso ele, na verdade, ele vai conceder liberdade para todos os capitais. E aí que eu quero chegar. Porque em Marx nós aprendemos que, do ponto de vista metodológico ou analítico, nós podemos dividir o capital em capital industrial, comercial e capital portador de juros, e dentro do capital portador de juros, o capital fictício. Isso do ponto de vista analítico, porque quando eu olho para a realidade, esses capitais hoje, principalmente, estão absolutamente intricados. Mas, naqueles 30 anos, o tal capital portador de juros estava manietado, estava contido, porque havia um reconhecimento de que a crise anterior tinha sido provocada pela exacerbação da presença deste capital. Como disse o Nilson, é exatamente o período de entrada do capitalismo na fase imperialista no final do século XIX, início do século XX, que concede liberdade para este capital. Depois até posso, se for o caso, explico o porquê dessa questão. Mas então, voltando para o meado dos anos 70, na luta de se contrapor àquela realidade, abre-se a caixa de Pandora e quem emerge é exatamente este capital que adquire liberdade. Porque ele não estava morto, evidentemente que ele estava contido, ele até aparecia com uma participação salutar, vamos dizer, na reprodução do capital. O mercado de ações naqueles anos era muito importante, a tal ponto de que quem comprava ações não vendia, deixava de herança para o filho. Hoje se compra para vender amanhã, se é que não vende no mesmo dia, né? Tá? O capital de empréstimo, super importante na época, mas ficava circunscrito a isso. Os mais novos não vão entender, mas naquela época, banco era banco, caderneta de poupança era outra entidade, era caderneta de poupança, fundo era fundo, hoje está tudo ligado. Pior, eu não sei quem é banco. Eu vou na montadora, ela é montadora e banco ao mesmo tempo. Eu vou no supermercado, ele é supermercado, ao mesmo tempo ele produz coisas e ao mesmo tempo ele me propõe a venda de um cartão de crédito. Quer dizer, está tudo, né? Bom, este capital que adquire liberdade, que é o capital portador de juros, mas na sua forma mais fetichizada, como diz o Marx, que é a forma do capital fictício. Um capital que não tem nenhuma relação, não guarda nenhuma relação com a produção. Tá? O que significa dizer o seguinte, é um capital que não gera emprego, portanto não gera renda. É um capital fictício por causa disso, no entanto ele tem uma rentabilidade, o que a gente chama de lucro fictício, fictício do ponto de vista marxista, de que não está referendado na produção de mais valor, de mais-valia, mas absolutamente real quando entra no bolso de alguém. Não tenha dúvida. Esta é a realidade que nós estamos vivendo. Para vocês terem uma ideia, o acúmulo, o volume de capital fictício sobre a forma, agora eu vou dizer quais são as formas, né? Títulos públicos, mercado de ações, porque hoje a maioria do mercado de ações é o mercado secundário, não é o mercado primário. Tá? Os derivativos. Se você somar o volume que existe hoje no mundo, pessoal,
é quase 10 vezes o PIB mundial. É um descolamento completo entre uma base material e um volume de algo que é... Veja, o que é isso? O capital mais fetichizado é, na verdade, dinheiro que faz dinheiro sem passar pela produção. Mas se a gente vai lá para o livro 1 do Capital, né, quando ele fala o dinheiro se transformando em capital, ou quando ele está falando do dinheiro, ele vai dizer que, nesta forma, o que vai acontecer no capitalismo? Que algumas coisas têm preço e não têm valor. Deve se recordar disso. Deixei cair alguma coisa, né? O que eu quero dizer é o seguinte, a semente dessa consideração a partir do capital fictício já está no próprio dinheiro, no surgimento do dinheiro. Essa é uma belíssima discussão que a gente poderia fazer em algum momento. Bom, essa é uma característica que a gente chama, alguns autores chamam de dominância financeira, dominância do capital portador de juros, sobre os demais capitais. Quer dizer, os 30 anos gloriosos teria como dominância o chamado capital industrial, que não tem nada a ver com a indústria de hoje, né? Simplesmente é o capital que produz mercadorias. Pode ser mercadorias tangíveis e intangíveis. Hoje, a dominância seria do capital financeiro. O que quer dizer dominância? Significa que ele determina, ele está no centro das determinações econômicas e sociais. Falando rapidamente, porque ele vai me cuidar, eu penso que os 20 minutos meus vão sair igual aqui do Nilson, imagina, tá? Mesmo porque não podia, tinha que ser assim, a gente tinha que te ouvir na ideia completa, né? Mas para vocês terem uma ideia, a determinação deste capital significa levar para dentro das empresas a lógica desse capital. Esse capital, ele segue uma lógica de curto prazo. Ele quer rentabilidade agora. Isso é contrário à perspectiva de qualquer investimento, porque o investimento tem um prazo de maturação de médio para longo prazo. Ok? Então, há um choque nessa coisa. Para vocês terem uma ideia, ainda falando de empresa, os papéis no mundo, eles têm, em média, uma rentabilidade de 15%. Isso significa exigir que qualquer empresa, no mínimo, tenha 15%. Se ela tiver 13%, ela vai fechar, pessoal. O que a gente chama de demissões bursáteis. Está dando lucro, o lucro não é baixo, mas está dando menos do que eu estaria ganhando se eu estivesse aplicando o dinheiro. Tá? É pior ainda. Você exige que cada departamento de uma empresa dê 15%. É mais ou menos como na universidade, a gente querer que a filosofia, não vocês aqui que é público, mas lá na PUC, querer que a filosofia dê lucro. Como assim? Ninguém mais quer fazer filosofia. Mas se eu cortar a filosofia, cortar o curso X, Y, Z, deixa de ser uma universidade. A noção de universidade se perde. Tá? Isso que significa as determinações. Só dando um exemplo. Mas junto com essa caracterização de dominância, eu tenho uma outra grande característica, né? Qual é? A tal da mundialização do capital. Veja que eu não falei globalização, falei mundialização do capital. Porque é uma mundialização do capital que se dá em dois níveis. Em dois níveis. Primeiro, em termos geográficos, pela primeira vez na vida do capitalismo, que não é tão longo assim, né? Ele está em qualquer canto do globo. A gente se esquece que até pouco tempo atrás tinha todo o lado de lá do globo, lá em cima e embaixo, que estava interdito ao capital. Pense, a Rússia inteira de hoje, a União Soviética com os países satélites da época, e a China, que tamanho de território é isso? Isso era interdito ao capital. Mas não é só no plano mundial. Você tem no plano interno de cada país com processo de privatização ou com processo ideológico de luta contra o Estado, do Estado mínimo, que nunca se tornou mínimo, ao contrário, ele até aumentou, só que mudam os setores onde ele vai atuar. Tá? E, então, você tem, portanto, uma ampliação do capital. Bom,
mais uma série de coisas que pode se constituir uma fuga para sempre, não resolveu o problema, como todo mundo sabe. Nós estamos em crise até hoje. A crise, ela vai se expressar em N países, ela vai mudando de endereço, até que chegou no centro, nos Estados Unidos, e não venham me dizer que vocês acham que os Estados Unidos está se recuperando, né? Por quê? Porque essa configuração, e hoje na Europa, centralmente, mas essa configuração que eu estou tentando passar para vocês, ela vai caracterizar o capitalismo contemporâneo da seguinte forma: primeiro, baixo crescimento, baixíssimo crescimento. A média do crescimento mundial é muito baixa quando eu comparo ao passado. Se eu tirar a China, então, pessoal, fica mais baixa ainda. Tá? 2. Pela primeira vez na história do capitalismo, pelo menos documentada, se cria uma diferença entre lucro e acumulação. Acumulação entendida aqui como investimento. O que significa dizer o seguinte: eu vou fazer o gesto, mas aí eu tenho que largar isso aqui, né? Isso. Se cria uma diferença. A taxa de lucro e o investimento eram duas curvas que tinham mesmo comportamento. Um subia, o outro subia. Descia, o outro descia. Agora não. O lucro até pode subir, mas o investimento não vai acompanhar. Por quê? Porque o lucro, parte do lucro, não é reinvestido. Ele vai para o financeiro. Ok? E veja bem, um lucro que está baixo, eu não posso mostrar porque eu não trouxe, mas acredite se quiser, a taxa de lucro não recuperou no plano mundial os níveis do período anterior. A taxa de produtividade é inacreditável, ela está muito abaixo do que aquele período. E isso tudo é muito contraditório para a gente, né? Porque a gente acha que está vivendo uma revolução tecnológica. E até estamos. O problema é o uso da tecnologia. Você utiliza a tecnologia como redução de custo. E não necessariamente para obter ganhos de produtividade. Porque é evidente, eu vou incluir nova tecnologia na minha produção, mas eu não quero ampliar minha produção, porque eu sei que a demanda mundial está encurtada desde meados dos anos 70. Indústria automobilística trabalha com capacidade ociosa enorme desde aquela época. Tudo isso para dizer o seguinte: eu acho que isso coloca desafios para nós. Tá? Como analisar frente a um capitalismo que alterou sua face, como analisar a dependência. O grande mérito do Mauro Marini, do Teotônio, é exatamente reconhecer que se trata de uma inserção dependente. Ou seja, existe uma dinâmica dada na lógica central do capitalismo e os outros países estão dependentes disso. Eu prefiro dependente do que subordinado. Depende disso. Tá? Na verdade, é mais que subordinação, eles estão subsumidos àquela lógica. Né? Como é que fica esta relação hoje? Eu acho que é uma agenda de pesquisa. O Nilson falou algumas coisas, mas esse que eu estou dando mais ênfase em relação ao capital estrangeiro, ao capital fictício em particular, como é que se estabelece a relação com o Brasil? Veja, nós estamos recebendo volumes inacreditáveis de capital sobre a forma de investimento direto estrangeiro. Investimento não tem nada. Boa parte do investimento direto é empréstimo intercompanhias, porque, óbvio, eu vou emprestar. Por quê? Porque eu vou captar nos Estados Unidos a uma taxa de juros desse tamanho, entra aqui, eu aplico aqui dentro, eu tenho um diferencial enorme e até pouco tempo eu ganhava no câmbio. Então tinha dois ganhos, ok? Uma parte, então, é empréstimos intercompanhias, outra parte vai para fusões e aquisições, como você mencionou, tá? E uma outra parte é porque a legislação brasileira permite que depois que você compra, se você comprar 10% das ações de uma empresa mais um, entra como investimento direto. Por
Porque, pessoal, o volume que entra, que é enorme, se estivesse entrando para investimento, a economia brasileira estava bombando, e não o que está acontecendo. E também não adianta dizer que entra o investimento estrangeiro e desloca o interno. É porque eles estão tudo ligados. Então, essa é uma questão. Como é que fica isso? Ele entra, isso, como é que a gente vê no balanço de pagamentos? Está aumentando ou está diminuindo, ou está igual a remessa de lucros e dividendos? Que eu saiba, a pessoa não está alterando muito nesse momento. Em compensação, cria uma fragilidade, porque basta os Estados Unidos aumentar um pouquinho a taxa de juros que eles vão sair correndo. Tá? Uma segunda questão, a própria tecnologia. Estou levantando as questões assim, tá, para uma agenda. A própria tecnologia, ela... será que não alterou um pouco essa história de bens duráveis e não duráveis? Eu não sei mais o que é durável e que não é durável. Eu fico pasma quando todo mundo tem celular. E, aliás, tem mais que um celular. Todo mundo tem qualquer coisa hoje, né? Tudo bem, e talvez a diferenciação com a classe mais alta não esteja bem por aí. Né? Tu tem níveis de segmentação, de sofisticação. As mulheres aí, uma coisa é comprar essa bolsa, outra coisa é comprar uma bolsa de 5 mil, né? Tá? E não que não cumpra a mesma função. E assim por diante. Uma outra questão que eu acho que a gente deveria estudar é como a reestruturação das empresas, aí no caso produtivas, no plano mundial, complicam, tornam mais complexa essa coisa da nossa dependência do ponto de vista da força de trabalho, do lugar da força de trabalho. Eu digo a partir da proliferação das redes de produção, né? Quando você, para algumas produções, você está dividido no globo, certo? E às vezes até, pessoal, envolve sim países centrais, dependendo da fase da produção, uma parte é lá, outra parte é aqui. Eu acho que fica mais complexa, de repente fica até mais bonito para a gente estudar. Tá? É mais ou menos isso. Eu acho que a agenda é enorme, mas o que eu acho, partindo exatamente do início da sua fala, é de que não se pode analisar o Brasil, os países nossos, sem analisar o movimento do capital geral. E eu estou chamando de geral a reprodução do grande capital internacional. Eu acho que se tornou mais complexo e a gente deveria tentar aprofundar essas questões. Ok? Provoquei?